Então, me ajudem a ajudar vocês. Como? Se inscrevendo no canal, dando seu like e ativando as notificações para a gente estar sempre trazendo esses vídeos debochados, fuleirais para vocês. Estamos em vivo? Uau! Salve Nation! Sejam bem-vindos a mais um vídeo top do canal. Não sei se vocês vão gostar, mas mais ou menos, né? Galera, é o seguinte, quem será o novo treinador da seleção brasileira? Ó, temos aqui 3 nomes. Vamos lá. Carlos Ancelotti, Jorge Jesus e Felipe Luiz. Para você, quem será o novo treinador da seleção brasileira? Eu acho que será o JJ. Por tudo que ele já falou, cara, ele falou que o sonho dele seria treinar a seleção brasileira e que no contrato dele teria uma cláusula de dispensa caso recebesse uma proposta da seleção brasileira. Ele falou isso, já deu entrevista falando isso, então eu acredito que se a proposta chegar, ele deve deixar o Al Hilal, mesmo tendo o Mundial de Clubes, ou assumindo depois o Mundial de Clubes, para acertar com a seleção brasileira. Felipe Luiz, acho que não vai. E o Carlos Ancelotti, acho que também não vai, galera. Valeu? Deixa o like, comente à vontade aqui e se inscreva no nosso canal se você não é inscrito ainda. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá. Você já vai falar sobre essa possível substituição do Dorival Júnior na seleção brasileira, mas se fala muito hoje do Felipe Luiz, técnico do Flamengo, que está em alta. E a gente mostra como foi que receberam essa notícia por lá. Esporte, semana de estreia no Campeonato Brasileiro contra o Internacional e de preocupação entre os torcedores rubro-negros, não só em relação aos jogadores do Flamengo no departamento médico. Arrascaeta, por exemplo, tem lesão na coxa, está fora da estreia. Gerson com desgaste muscular, está sendo reavaliado dia a dia. Bruno Henrique no processo de transição, a expectativa se será ou não relacionado. Só que a preocupação é também em relação ao técnico Felipe Luiz. Com o burburinho entre os torcedores, com o Felipe Luiz na seleção brasileira, os rubro-negros estão apreensivos. O treinador vem se destacando no comando do Flamengo. A nova sensação do futebol brasileiro assumiu o time ano passado. Em 5 meses, tem mais títulos do que derrotas. Copa do Brasil, Supercopa, Carioca. Em 27 jogos, são 19 vitórias, 7 empates e 1 derrota. Segundo a reportagem do nosso companheiro Luciano Borges, uma das pessoas ligadas ao futebol do Flamengo, ouvida pela ESPN, afirmou ver um eventual movimento para assumir a seleção como um passo ruim para a carreira de Felipe Luiz. De qualquer forma, todas as fontes procuradas garantiram que não houve qualquer conversa diretamente com o treinador sobre o tema, que isso é um não assunto no clube. Nós conversamos com rubro-negros para sentir esse termômetro, o nível de preocupação dos torcedores. Não acho uma boa. Eu acho que isso tudo é para prejudicar o Flamengo. A intenção é maldosa. A ascensão do Felipe Luiz em relação ao Flamengo, ela está sendo boa. Eu acho que vai estragar a ascensão profissional dele como técnico. Deus me livre. Nem um pouco, não, tô fora. Agora que a gente tem a chance de ter um ano bom, né? Eu tô despreocupado, porque ainda tem um ano só de trabalho do Felipe Luiz no Flamengo e eu acho que ainda é cedo para ele estar na seleção. Acho que tem que deixar o Dorival no espaço dele. Eu acho que é cedo ainda. Eu acho que ele tem que ficar mais um pouco no Flamengo, pegar mais um pouco de experiência. Sim, vai buscar outra pessoa, gente. Tem tanta gente aí. Tenta tirar o Guardiola do City, tão bom técnico. Por que tem que levar o nosso? O nosso pode deixar ficar. Tá fácil. Olha, os nomes que estão em pauta lá na CBF para a vaga do Dorival. O Carlo Ancelotti, não me agrada, Edinaldo Rodrigues, eles já negociaram no passado. Vamos falar sobre isso, André, que foi. O Felipe Luiz, que é considerado o melhor técnico brasileiro hoje, mas há ressalvas, porque o Dionísio e o Dorival também eram na época e sabemos o que aconteceu. E também o Jorge Jesus, um nome só forte lá na CBF, já um lobby externo para a contratação do treinador. A apuração da Vitória Leite e também do Pedro Ivo Almeida tem essas informações. Olha aí, galera, pra mim aqui o JJ é o favorito. Ó, nome soa forte na CBF e já há um lobby externo pela contratação do Jorge Jesus. Top, né, cara? Vai ser demais, hein?
Bom, Zupa, como é que você vê essa substituição, possível substituição do Dorival Júnior? Na sexta-feira saberemos se isso realmente vai acontecer, se ele vai sair da seleção. Gosta do nome do Filipe Luiz? Acha que pode vir um estrangeiro? Como você enxerga? Deixa eu ligar pro Adenor, ver se o Adenor chega em julho e fica só mais um ano. Né, deu uma saudade, né, o trabalho do Tite, que foi um bom trabalho. Todo mundo pedindo desculpa pro Tite, que foi um trabalho muito bom que ele fez durante o ciclo, mas com Copas do Mundo não tão boas, o trabalho está ficando melhor a cada dia que passa, porque o distanciamento e a nova realidade tornam aquilo que já foi vivido mais bonito do que a maneira que terminou. Tem muita gente com saudade do Adenor. É natural que se olhe para o Filipe Luiz, assim, o Dorival ainda não caiu, né? Mas não há muito argumento para sustentar o Dorival no cargo. Então, assim, é deselegante que se comente os candidatos a assumir a vaga antes do técnico cair? Mas né? Como diz o André, o portal está ali, o Dorival está dentro desse portal de maneira quase que irreversível. Natural que se pense no Filipe pelo começo arrasador, né? O técnico do momento, ele sempre vai ser cogitado. Isso aconteceu com o Mano Menezes no Corinthians, com o Muricy Ramalho no Fluminense, com o Tite no Corinthians, com o Diniz no Fluminense, com o Dorival no São Paulo, com o Filipe Luiz no Flamengo. Agora, assim, a juventude dele no cargo, né, o pouco tempo de trabalho, gera uma dúvida em relação à seleção, mas acho que do ponto de vista do Filipe, ele não tem que ter pressa para isso, mesmo se eventualmente o convite acontecer. Né? O Filipe é um cara que, ou na seleção brasileira, ou no futebol europeu de clubes, ele estará. Se não for agora, vai ser depois. Então, eu não vejo motivo para ele ter pressa. Ele tem que respeitar os passos da carreira dele. Ele já deu um passo mais acelerado do que ele imaginava ao trocar o sub-20 do Flamengo pelo time de cima. Deu super certo. Não vejo por que ele dar outro passo agora e deixar de viver o que ele está vivendo. Então, para o Filipe, embora seja muito tentador essa possibilidade, não vejo como o passo mais seguro que ele poderia dar, dado o desenvolvimento tão bonito que ele vem tendo na carreira. Os outros dois técnicos que a gente mostrou, o Jorge e o Carlo, o Mister e o outro Carleto, né? Os dois nomes são interessantes por diferentes motivos. Um é mais acessível, né, o Jorge Jesus, sim. O outro o poder de convencimento vai ter que ser maior, que é o Ancelotti, mas os dois têm um impeditivo que aí é uma casca de banana pro Edinaldo Rodrigues, que é o tempo. Tal qual o Filipe Luiz, todos eles estarão no Mundial de Clubes no meio do ano. Tanto o Jorge Jesus quanto o Carlo Ancelotti não vão deixar os seus clubes antes do Mundial de Clubes. Nem está claro se o Ancelotti vai deixar o Real Madrid depois, mas é uma possibilidade comentada que depois do Mundial de Clubes ele não vai seguir para a próxima temporada. E aí? Se o Edinaldo escolher e tiver um aceno positivo de um dos dois, o que fazer? Mantém o Dorival, esquece a demissão e enrola o Dorival até junho, porque tem data FIFA em junho. Equador e Paraguai, duas seleções que estão no mesmo bolo do Brasil nas eliminatórias. Mantém o Dorival até junho, para em julho, depois de julho, assumir um dos dois gringos, ou vai de Ramon outra vez? A gente viu o que aconteceu com... Pelo amor de Deus, cara, não fala em Ramon não, velho. Nossa, é a pior escolha possível. Teve o Ramon outra vez. Ramon não dá. Então, os dois nomes mais comentados, mais badalados, os dois alvos mais interessantes, têm um impeditivo do tempo. Eu estou curioso para ver como que o Edinaldo Rodrigues vai administrar caso ele tenha o aceno de um desses dois. Vai deixar o Ramon comandar contra o Paraguai e o Equador? Vai colocar um outro tampão por um mês? Daí é melhor deixar o Dorival Júnior, né, velho? Poxa vida, né? Manter o Dorival, enrolar o Dorival para depois colocá-lo, porque um técnico desse nível, antes do Mundial de Clubes, o Brasil não vai ter. Então, como ele vai desenrolar essa questão, eu estou curioso para ver. O Filipe Luiz também, né, no Mundial de Clubes com o Flamengo. Felipe, talvez se ele topasse ir embora de qualquer jeito antes, não sei, antes do Mundial. Pro Felipe Luiz vale, daí ele aceita. Mas aí pro JJ e o Ancelotti não. Velho, poxa vida, hein? Também não sei, né? Outro ponto que eu estou curioso para ver é o Rodrigo Caetano. Se sair o Dorival, o Rodrigo vai junto? Ou o Rodrigo fica e contrata um novo técnico? Acho que o Rodrigo da CBF, né? Acho difícil. Eu já acho que se sair saem os dois, mas vamos ver. Bom, André, como é que você vê essa substituição do Dorival Júnior? Você acha que ele deve sair mesmo? Acho que isso está muito claro. Mas Filipe Luiz seria um bom nome? Jorge Jesus esperar o Ancelotti mais uma vez? A CBF poderia alugar uma suíte bonita em alguma cidade americana que vai ter jogos do Mundial e entrevistar os jogadores, fazer treinadores, fazer um carrossel, né? Porque
O Abel estará lá também. Estarão ali os alvos e muitos outros, né? Que também podem entrar nessa fila, né? Ou pelo menos nessa fila fictícia. O Tuchel já assumiu uma seleção, ele estava disponível até algum tempo. Entre nomes consagrados aí do futebol internacional, gente que não está empregada nesse momento, tem o nosso querido amigo Klopp, que está trabalhando, mas não diretamente em campo. É uma situação... E o Pepe vai estar... Eu não estou fazendo sugestões aqui. É que nessa hora as pessoas deixam a imaginação voar, né? E se fala nesse tipo de nome, não, porque tem que ser alguém com esse nível. Eu tenho a impressão que a seleção brasileira, com um treinador comprovado do ponto de vista internacional, jogaria melhor do que a seleção atual. É a impressão que eu tenho. Mas que tipo de condição de trabalho esse treinador terá? Qual será o nível de independência desse técnico para trabalhar? Eu estou dizendo em relação a suas escolhas, ser livre, poder dizer o que ele pensa, etc. Então, assim, é um processo difícil e eu não vejo também a CBF do Edinaldo sendo capaz de dialogar profissionalmente no dia a dia, não para procurar, para contratar, para oferecer contrato, porque tem a história do contrato do Ancelotti. Não, porque eu vi o contrato foi mostrado a alguns jornalistas amigos, considerados amigos da CBF, bons profissionais fazendo o seu trabalho, nenhum problema com relação a isso, mas foi mostrado um contrato que obviamente não tinha a assinatura do Carlo Ancelotti, né? Eu posso te contratar para a BBC. Posso, escrevo lá, Marcela Rafael, contrato de X anos, salário em libras ou euros ou dólares, como você quiser, coloco lá e tal, e aí é um papel. Nada mais, se não tiver a sua assinatura e a assinatura da pessoa na BBC que contrata, não tem absolutamente nenhum valor. É um papel. E, né, o papel aceita tudo, como se diz no popular. Então, dialogar, mandar emissários. Outro dia, o Ronaldo Fenômeno deu uma declaração dizendo não, eu ajudei, coloquei em contato, era verdade, o desejo, ele poderia, mas a CBF atrapalhou. E aí a gente está ouvindo alguém que tentou se candidatar à presidência da CBF falando sobre um tema que é constrangedor o suficiente para que se volte, mas parece que vai voltar, porque a CBF é capaz de tudo. Então, assim, eu não vejo como a CBF do Edinaldo consiga dialogar profissionalmente no dia a dia, no planejamento, nas convocações, na forma como se enxerga o trabalho de uma comissão técnica com treinadores top do mundo. Honestamente, eu não vejo. Agora, sempre existe a possibilidade, né? Mr. Jorge Jesus, Mr. Carlo Ancelotti, Felipe Luiz, venha para cá e você vai ter toda a liberdade para fazer o que você quiser, carta branca, o departamento é seu. Tem que fechar o Mister e o Neymar numa sala e deixar os dois conversarem. Tem essas coisas também. Em relação ao Felipe Luiz, que está aqui trabalhando no Rio de Janeiro e fazendo muito bem o seu trabalho no Flamengo, quem sou eu para dizer, olha, ele deve aceitar ou não deve? Mas o Felipe Luiz, ele mal começou a carreira de técnico de futebol. Do ponto de vista da capacidade que ele já mostrou, se amanhã ele aceitar um convite da CBF, eu jamais vou dizer aqui, cometeu um erro ou está muito verde, o que ele ganhou, esse tipo de coisa. Eu acho que a carreira dele, eu disse isso antes dele assumir o Flamengo, ou na semana em que ele assumiu o Flamengo. Está pronto para ter uma carreira como treinador top de linha no mundo, não só no Brasil. Disseram, André, como que você pode falar uma coisa dessa? O que ele já conseguiu fazer no Flamengo, eu acho que mostra um pouco dessa capacidade. Então, não serei eu alguém a criticá-lo se por acaso ele recebeu o convite e aceitar. Mas, de fato, talvez não seja a melhor decisão para ele entrar neste momento. Só que, para um treinador brasileiro, um convite da seleção, como todos aqueles que já passaram com maior ou menor sucesso, é uma coisa difícil de negar. O Muricy Ramalho recusou uma vez, cara, a seleção. Disse não. Nação, temos aqui um corte do nosso amigo João Guilherme, nosso querido amigo, narrador da Flamengo TV. Inscreva-se lá, link na descrição, tá bom? O canal Fala João Guilherme. Vamos ver aqui as opiniões
do nosso amigo João, falando sobre quem deve assumir a seleção brasileira. Para você, quem deve assumir a seleção? Comente aqui, tá bom? Vamos lá então, João. Um grande abraço, meu amigo. Vamos lá. Filipinho, para mim, não vai. Aí nós temos os dois maiores técnicos portugueses que passaram pelo futebol brasileiro como candidatos em potencial para esta vaga. Jorge Jesus é um treinador histórico no Brasil porque ele abriu esse caminho para que, inclusive, o Abel Ferreira viesse aqui e se consagrasse, né? Luiz Castro e tantos outros treinadores importantes, Arthur Jorge e tantos outros treinadores importantes. Esses dois caras que estão na tela junto com o Felipe Luiz, eles se tornam naturalmente candidatos a uma vaga na seleção brasileira pelo que eles fizeram e vêm fazendo no futebol brasileiro. Mas eu acho, sinceramente, que nesta disputa Jorge Jesus leva uma enorme vantagem. E eu vou explicar por quê. JJ, ele é mais experiente. Ele está mais acostumado a lidar com vestiários, com jogadores pesados, com grandes estrelas. Ele é um treinador que foi capaz de chegar para o Neymar e falar, olha, não dá. Eu não vou te escrever na Liga Saudita porque não dá. Qual treinador faria isso? É muito difícil. Ele tem autoridade, ele tem comando. Coragem. E é um treinador de altíssimo nível. Todas as pessoas que trabalham com ele ou trabalharam com ele ressaltam que ele é um treinador espetacular. E outro ponto, ele já declarou dezenas de vezes que o maior sonho dele é treinar a seleção brasileira. Que onde ele estiver, se ele for chamado, ele larga tudo e vem para a seleção. O que eu falei aqui no começo do vídeo, cara? Eu ouvi isso em entrevista, eu ouvi isso da boca do Jorge Jesus. Ele falou exatamente isso que o João Guilherme está falando. Brasileira, porque é um convite irresistível. Então eu não tenho dúvida que caso o Dorival caia, e eu acho que ele não vai permanecer, acho que é bem evidente isso, esse senhor aqui é um candidato óbvio e é um grande candidato, porque ele joga também um tipo de futebol que a seleção brasileira tem na sua essência, que o futebol brasileiro tem na sua essência. Ele resgatou com aquele Flamengo de 2019 um jogo que o brasileiro gosta de ver, gosta de acompanhar. Então, Jorge Jesus, por esses elementos todos, é um grande candidato para ser técnico da seleção brasileira. Aí, muita gente vai falar o seguinte, mas ele brigou com o Neymar e não brigou com o Neymar. Ele não escreveu o Neymar e falou que o Neymar não tinha mais condições de jogar lá no Campeonato Saudita e o tempo está provando que ele está certo. Ele tem autoridade para isso. Ele se desentendeu com o Neymar, então isso vai fazer com que ele não seja técnico da seleção brasileira. Sinceramente, minha gente, o Neymar é o nosso principal jogador, mas o Neymar ele tem que provar ainda que ele pode voltar a jogar futebol em alto nível. Ele não está fazendo isso. E uma boa conversa resolve tudo, né? Sendo bom para a seleção brasileira. Então, Jorge Jesus é um grandíssimo candidato a ser técnico da seleção brasileira e, na minha opinião, dentro das possibilidades viáveis, ele seria o ideal. Já deveria ter sido convidado antes do Fernando Diniz. Ele ficou esperando e tal, até que não veio o convite, ele foi lá para o Al Hilal, né? Porque o Edinaldo tinha a esperança de trazer o Ancelotti e botou o Diniz como interino, mas não chamou o Jesus. De repente chama agora. Acho que é um nome excepcional para dirigir a seleção brasileira. O outro nome, ele, olha ele aí, A melhor fase dele já passou, né? O momento dele não é
bom. Mas se ganhar do Corinthians a final do Campeonato Paulista, pode ser que a CBF repense, né? Um cara que se torna candidato exatamente pelo que ele tem feito no futebol da América do Sul. É um treinador que em 4 anos conquistou 10 títulos com a Sociedade Esportiva Palmeiras, que estabeleceu uma hegemonia no futebol brasileiro. Mas que nos últimos 2 anos ele vem enfrentando problemas e o trabalho dele vem caindo de nível. Ganhou o Campeonato Brasileiro em 2023, mas já ganhou naquela de que o Botafogo tinha o título na mão, acabou entregando e ele aproveitou com competência e ganhou o título. Mas o ano de 2024 mostrou um declínio no trabalho do Abel e o início do ano de 2025 mostra também que ele já esteve numa melhor fase. Mas ele é indiscutivelmente um treinador que é candidato. Mas ele tem uma desvantagem em relação ao JJ, algumas desvantagens. Além dele ser um cara menos experiente, ele também não tem a bagagem que o Jota tem para lidar com o vestiário pesado, cheio de estrelas. Ele não passou por isso na sua carreira ainda. E outra, a forma dele jogar, o estilo de jogo do Abel é um estilo que desagrada mais o torcedor brasileiro do que o estilo do JJ. O estilo do JJ seria mais bem aceito. Mas o Abel é um vencedor, é um vitorioso. Tem que se acalmar, ficar um pouco calmo, reclamar muito da arbitragem, leva cartão amarelo, mas ele me passa também algo assim, ele não é tão apegado a essa vontade de dirigir a seleção brasileira quanto o JJ. O JJ já demonstrou publicamente que seria para ele o máximo dirigir. Vamos fazer o seguinte, quer continuar assistindo este corte do João Guilherme? Clique agora no link aqui na descrição e continue assistindo lá, tá bom? Assim você ajuda o meu canal aqui, ajuda o canal do João, inscreva-se lá se você ainda não é inscrito lá, faz esse favor pra gente, galera. O João Guilherme é o narrador da Flamengo TV e ele vai narrar já Flamengo e Internacional, né? Nós aqui do Brasil vamos acompanhar em áudio, só que para quem mora fora do Brasil vai poder assistir, cara. Vai poder assistir o jogo com a narração do João Guilherme, assistir o jogo com imagem, com a narração do João Guilherme. Já nós aqui no Brasil vamos poder ouvi-lo, né? Somente o áudio. Mas tá bom, galera, é isso. Para você, quem será o novo treinador da seleção brasileira? Felipe Luiz, Abel Ferreira, Carlos Ancelotti ou JJ? Eu acho que será o JJ. Tomara, cara. Tomara, vou gostar demais se isso acontecer. Vou ficar bem contente e feliz. Por 2 questões. Porque eu gosto do JJ, gosto do estilo de jogo dele. É bonito ver os times dele jogando, né? Vai ser legal ver a seleção brasileira no estilo de jogo dele. E porque daí Felipe Luiz vai continuar no Flamengo. É isso, valeu, tamo junto, saudações rubro-negras. Fui!